E aí, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar com vocês uma aula bastante importante. Basicamente todos os vestibulares Enem cobram ao menos uma questão aí nas suas provas de conhecimentos gerais, além das específicas sobre isso aqui, né? Sobre logaritmos. Sim, e esse assunto é tão importante que a gente vai ver ele em duas partes. Nessa primeira parte aqui, a gente vai estar estudando a definição de logaritmo, as consequências dessa definição e o que eu posso, como que eu posso ou não utilizar logaritmos, que valores vão se enquadrar e tal. Não é difícil logaritmos. Não é difícil no que tange a parte de conceito. Logaritmos nesse aspecto é bem simples, mas nós temos muitos exercícios de logaritmos que demandam muito trabalho, muito cálculo. E você precisa ter muita atenção na hora de praticar os exercícios de logaritmos utilizando a matemática básica, potenciação, utilizando a fatoração, utilizando a transformação de um número racional em uma fração. Quer dizer, tem vários detalhezinhos ali da básica que vão ser os fundamentos para essa historinha. Então, parte 1 de logaritmos, presta bastante atenção, uma aulinha bem legal, tá? E depois praticar exercícios aos montes sobre esse tópico que a gente vai estar falando com vocês. Primeiro, vamos entender o que significa ser logaritmo. Então, dá uma olhadinha com o Jean aqui, ó. Eu estou falando log de 16 na base 2. É assim que a gente vai ler. O logaritmo do cara de cima na base do cara de baixo. Então, log de 16 na base 2. A definição de log é muito simples. O logaritmo é simplesmente o expoente que esse carinha aqui de baixo, que é a base, tem que receber para ele se transformar nesse carinha aqui de cima, que a gente chama de logaritmando. Maravilha? Legal. Que número é esse? Qual o número que tem que servir de expoente para o 2 virar 16? É o 4. Por quê? Porque 2 elevado à quarta é igual a 16. Essa é a aplicação da definição de log. O log de 16 na base 2 é 4. Por quê? Porque 2 elevado à quarta é igual a 16. Legal. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. O log de 9 na base 3, que é bem fácil. 3 elevado a quanto vai dar 9? Bom, já, 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Então, o logaritmo de 9 na base 3 é o expoente que o 2, ou o expoente 2 que esse 3 tem que receber, para ele se transformar em 9. Então, 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9. Bom, é muito fácil. Se eu sempre tiver um logaritmando, que é o cara de cima, e a base, que é o cara de baixo, sempre que esses dois caras aí forem potências de uma mesma base, a gente vai conseguir razoavelmente rápido determinar o valor. Vamos lá, mais um exemplo. Log de 1000 na base 10. Tipo, 10 elevado a quanto vai ser igual a 1000? Bom, já. 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Então, eu digo que o logaritmo de 1000 na base 10 é 3. Por quê? Porque 10 elevado à terceira vai ser igual a 1000. E se a gente não pegar caras que são tão óbvios, tão simples? Tipo, olha essa sentença aqui, ó. Quanto que vale o logaritmo de 80 na base 10? Cara, 10 elevado a quanto dá 80? Então pensa comigo assim, ó. 10 elevado ao quadrado é 100, então tem que ser um número menor do que 2. 10 elevado a 1 é 10, então tem que ser um número maior do que 1. Maior do que 1 e menor do que 2. Esse tipo de cálculo aqui, a gente vai precisar de algumas ferramentas para poder calcular, para poder realizar. Por isso, eu vou dar o resultado para você. O vestibular tem que dar, no mínimo, o log de 2 aqui para você poder resolver. Mas isso vai ficar para uma outra parte. Nesse momento, estou querendo dizer para você que o logaritmo de 80 na base 10 é igual a 1,903. O que significa isso? Que 10 elevado a esse 1,903 vai ser igual a 80, ou aproximadamente igual a 80. Hoje, basicamente, todo mundo tem calculadora científica, se não a própria calculadora, um aplicativo no celular que mostra isso. Então, se você pegar o teu celular agora, digitar lá 80 e apertar o logaritmo, que normalmente é o logaritmo de base 10, vai aparecer isso aqui, ó, 1,903 e uma montanha de casas depois da vírgula. Quer conferir? Você também deve ter na sua calculadora uma teclinha que é 10 elevado a x. Aí você digita esse 1,903 e aperta o 10 elevado a x. O que vai aparecer? Um número muito, muito próximo de 80. Então esse número existe. Mas qual é a dificuldade de nós encontrarmos esse número de forma direta, manual? É que esses dois caras aqui, o intermédio, né, dos trâmites convencionais, ele não vai ser convertido em potências de base iguais.
Eu não tenho como fatorar o 80 para ele virar uma potência de base 10. Então nós vamos ter que trabalhar dentro da definição de logaritmo. Então aqui, ó, você vai verificar na sequência que nós temos um GIF aí para poder mostrar direitinho, bonitinho também tudo isso que a gente fez. Olha que legal. Você está vendo aí, ó, o logaritmo de 64 na base 2. Quanto que ele vale? Bom, não sei. Então 2 elevado a esse cara tem que dar 64. Que cara que é esse? É o 6. Log de 64 na base 2 é 6, porque 2 elevado a sexta vai ser igual a 64. Massa, né? Legal. Definindo logaritmo, então, vamos fazer o seguinte, ó. Log de b na base a, para a gente possa ter uma generalização dessa história. Logaritmo do cara de cima na base que está aqui embaixo. Então, nós vamos dizer que isso vale x. Cada um desses três elementos aqui, ó, tem um nome próprio. O carinha de baixo, o azinho, chama-se base do logaritmo. Esse cara aqui de cima chama-se logaritmando, e o resultado que a gente está procurando é o próprio logaritmo. Se a gente aplicar a definição de logaritmo, a gente vai lembrar que o logaritmo é o expoente para esse cara de baixo ficar igual ao cara de cima. Ou seja, a elevado a x tem que ser igual a b. O que? Exatamente. O logaritmo é o expoente para o cara de baixo, base, ficar igual ao cara de cima, que é logaritmando. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos aplicar. Aplicar significa não só fazer o cálculo, mas verificar aqui uma situação onde a gente aplica o conceito, a ideia de logaritmo. Logaritmo, pessoal, foi uma das ferramentas mais importantes de cálculo já desenvolvidas. Isso aqui foi desenvolvido na Inglaterra, lá no século XVI, XVII. E é uma das ferramentas de matemática que alavancou a ciência moderna, o conhecimento científico de uma forma geral, não é só matemática. Matemática financeira significa bancos, seguradoras, a economia de uma forma geral, a construção de navios, a engenharia, tudo isso tem a ver com logaritmos. E a Inglaterra ficou por cerca de 300 anos aí como a potência mais importante do mundo, né, o grande império inglês. E um dos motivos foi esse alavancamento científico que lá aconteceu. E um dos grandes motivos é justamente a matemática e logaritmos uma calculadora que foi desenvolvida para esse tipo de processo aí. Massa, né? Então vamos lá. Nosso exemplo vai ser esse aqui, ó. Dado que n é igual a 2 elevado a 1000, determine o número de algarismos de n, sabendo que log de 2 na base 10 é igual a 0,301. Cara, só para você ter uma base, se você pegar a tua calculadora agora, digitar lá, né, você tem uma teclinha lá, x elevado a y, aperta o 2, aperta o x elevado a y, aperta o 1000, vai aparecer um número muito louco na sua tela. E lá no final desse número vai aparecer um exinho. Cara, o que aquele exinho tem a ver lá no final? Então eu vou mostrar para você agora, por intermédio desse cálculo, como é que lá no passado a gente poderia chegar a esse resultado, que a gente precisa hoje de uma calculadora científica para poder resolver. Então a primeira ideia é a seguinte, nós vamos aplicar a definição de log. Ele disse aqui no enunciado que log de 2 na base 10 é 0,301. A gente conclui com isso que o 10 elevado a esse 0,301 vai ser o quê? Vai ser igual a 2. Se você pegar a tua calculadora, pode conferir. 10 elevado a 0,301 vai dar 1,999, vai dar um número muito, muito próximo do 2. Então a gente está usando uma aproximação bastante fidedigna aqui. Que mais? Vamos lá. Sabendo que o n é igual a 2 elevado a 1000 e que a gente acabou de verificar que 2 é a mesma coisa que 10 elevado a 0,301, então eu estou substituindo 2 por 10 elevado a 0,301. Aqui entra a propriedade de potenciação, pessoal. Isso aqui é o 2. O 2 está elevado ao 1000. Então, todo esse número com o seu expoente está elevado a 1000. Por isso que eu preciso dos parênteses. Senão o expoente 1000 seria só do 0,301. Qual a propriedade que a gente vai aplicar agora? Potenciação. Conserva a base e multiplica os expoentes. Vai ficar n igual a 10 elevado a 301. E o que é falar isso? 10 elevado a 301. É só você pegar o 1zinho e colocar na frente dele 301 zeros. Significa que esse número tem 302 algarismos. E na tua calculadora é legal que vai aparecer isso. Vai aparecer lá
1, aí um monte de caras depois dessa vírgula, mas lá no final vai aparecer o quê? Vai aparecer um E. E esse E que vai aparecer significa exponencial, em especial 10 elevado a. E depois desse E, pode vir na sua calculadora que vai aparecer o quê? 301. Significa aquele número vezes 10 elevado a 301. Vai estar sendo representado a notação científica. Por quê? Porque na tela da sua calculadora não cabe um número de 302 algarismos. Muito louco. Só que esse tipo de cálculo já podia ser feito lá no passado, utilizando o logaritmo como uma ferramenta. Isso trouxe o que então? Precisão nos cálculos. E aí um grande desenvolvimento científico está respaldado por uma ferramenta de cálculo que permite que você tenha precisão para resolver uma série de problemas. Muito louco esse negócio de logaritmos. No entanto, pessoal, no final dos anos 60, começo dos anos 70, depois que o homem foi para a Lua, começaram a ser desenvolvidas as primeiras calculadoras científicas nos Estados Unidos, da Texas Instruments, da Hewlett Packard e tal. E, consequentemente, né, a utilização de logaritmos, que é uma calculadora de certa forma, começou a cair em desuso. Ainda é muito importante, mas a gente não usa mais como uma ferramenta de cálculo, sim como uma estrutura, conforme a gente vai ver na próxima aula, né, com as propriedades, uma estrutura que a gente utiliza para trabalhar com grandes potências ou coisas que têm um crescimento, decrescimento exponencial muito grande. Legal? Mas que é isso? Tilt, Geão? O tilt aqui é para indicar coisas que vão dar problema em logaritmos. Coisas que vão dar tilt em logaritmos. Que coisas são essas? Bom, me acompanha que você vai conseguir sacar isso aqui numa boa. Ó. Log de menos 8 na base 2. Eu quero que você pense num expoente, né? Para esse 2 se transformar em menos 8. Não existe, povo. O 2 elevado a zero, por exemplo, dá 1. 2 elevado a um expoente negativo vai inverter esse cara. Não existe um expoente que faça um número positivo ficar negativo. Então, não existe um x real que satisfaça uma sentença como essa aqui. Então, esse cara aqui de cima, o logaritmando, não pode ser negativo. Tem mais? Tem. Esse cara aqui de cima também não pode ser igual a zero. Não existe expoente para essa base tornar esse cara igual a zero. Eu terei expoentes que farão o 2 se aproximar cada vez mais do zero, mas não exatamente ao zero. Então, também não existe um expoente, nós não teremos nenhum x real que satisfaça essa situação. Então, veja comigo, o cara de cima que é o logaritmando não pode ser negativo, nem pode valer zero. Quer dizer que ele tem que ser positivo. Outra, e se o cara de baixo for negativo? E o de cima aqui, o 8, positivo. Veja, se aqui fosse 4, menos 2 elevado ao quadrado daria 4. Opa, seria legal, porque daria. Mas se aqui for 8, não existe um expoente para esse menos 2 virar 8. Menos 2 ao cubo vai dar 8. Menos 2 elevado a menos 3 vai dar menos 1 oitavo. Então, eu não terei um expoente que me faça ficar exatamente igual a 8. Lembra? Menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8. Então, como essa situação aqui limita o cálculo, eu não vou poder usar uma base negativa em logaritmo. Então, não existirá um x real que satisfaça isso. A minha base está impossibilitada de ser um número negativo. Minha base também está impossibilitada de ser um número igual a zero. Por quê? Porque não existe expoente para esse zero se transformar em 8. Zero é um problema. Zero elevado a cara positivo dá zero. Zero elevado a zero, uma indeterminação. E zero elevado a um expoente negativo é impossível. Então, nós não poderemos também obter resultado real para uma base igual a zero. Então, a base do logaritmo também não pode ser negativa nem zero. Ela tem que ser positiva. E tem mais um detalhe. Se esse cara aqui de baixo, a base, for igual a 1, também vai dar tilt. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer bagulho dá 1. Então, eu não poderei chegar a nenhum outro resultado aqui em cima que não seja o próprio 1. Então, a base também vai ter que ser diferente de 1. São as condições de existência dos logaritmos. Então, a gente generaliza essas condições de existência agora. De que maneira? Bom, log de b na base a é igual a x. Essa é a ideia de log. Nós já verificamos que esse cara aqui de cima tem que ser positivo, que esse cara de baixo também tem que ser positivo, e que esse cara de baixo tem que ser diferente de 1. Então, essas são as condições de existência de log. Nós vamos utilizar para conferir em alguma situação que esses caras aqui possam entrar em conflito com um possível trabalho com logaritmos.
E o xzinho ali, ó. O x que é o logaritmo, esse cara pode assumir qualquer resultado. Só alegria para ele. A última parte dessa nossa aula aqui é como aplicar a definição de logaritmo em situações que nos permitem chegar a resultados imediatos. Sem a gente precisar aplicar a definição, a partir da definição mesmo, a gente vai poder dizer, olha, isso aqui vale 1, isso aqui vale tanto. Por quê? Bom, são situações que vão ter sempre o mesmo tipo de característica. Vem comigo. Log de A na base A. Qual o expoente para esse A de baixo virar o A de cima? É 1. Então, sempre que o logaritmando e a base forem iguais, sem nem perca tempo, o resultado vai ser sempre igual a 1. Log de 1 na base A. Veja que não importa a base, desde que ela satisfaça as condições de existência. Esse cara aqui, elevado a quanto, vai dar 1? É 0. Então, sempre que o logaritmando for 1, não perca tempo, o resultado vai ser 0. Log de A elevado a n na base A. Olha que moleza. Esse A de baixo elevado a quanto daria A elevado a n? É n mesmo. Então, base e logaritmando iguais. Quem é que manda? É expoente. Na verdade, o que é logaritmo? Logaritmo é um expoente. O termo logaritmo, a palavra, ela deriva do grego, né? Logos, razão, aritmos, que são números. Então, razão entre números. Uma propriedade que a gente vai estudar ainda é que vai mostrar essa relação. O nome foi dado em virtude dessa propriedade. O logaritmo, no fundo, o que é? É o expoente para o cara de baixo ficar igual ao de cima. Log é expoente. Por isso que o segredo de log é potenciação. Estudou bastante potenciação? Tem bom conhecimento em matemática básica? Você vai conseguir se dar bem em logaritmos. Mais uma. E se eu não tiver expoente aqui nesse Azinho? Só nesse cara de baixo? Bom, na verdade, o expoente que não aparece aqui em cima vale quanto? Vale 1. Então a resposta aqui, ó. Qual o expoente para o cara de baixo, que é o A elevado a m, virar 1 sobre m. Então, o que você fez? Você pegou o expoente do de cima sobre o expoente do de baixo. Mas são só essas? Não, não, tem mais. Olha essa agora. Bases iguais das potências aqui, para o logaritmando e para a base. Mas cada um tem o seu próprio expoente. Bom, a relação, usando o que a gente viu anteriormente, é simples. Ó. O que você vai obter? O de cima sobre o de baixo. N sobre M. Legal? O que mais? Essa aqui, ó, que deixa a galera muito confusa, mas você vai ver que ela é bem simples na realidade. A elevado a log de B na base A. Repara que eu tenho uma potência, cujo expoente dela é um logaritmo. E a base desse logaritmo é igual à base dessa potência. A resposta aqui é o que está em vermelho, é o cara diferente, é o logaritmando, é B. Caramba, Gião, mas como é que eu vou saber esse negócio, velho? Então, olha que legal, vou te mostrar. Por intermédio da definição de logaritmo. Eu não falei que o log de B na base A é x? Você viu lá comigo essa definição. Então, olha que legal. Se log de B na base A é x, eu vou chamar esse log de B na base A aqui em cima de quanto? De x. Então, ficaria A elevado a x. E, pela definição de log, esse A elevado a x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a B. Então, aqui ficou x, A elevado a x tem que ser igual a B. Muito louco, né? Tá aí, ó. Deduzida essa propriedadezinha para você. E, finalmente, quando eu digo que log de B na base A é igual a log de C na base A, estou estabelecendo uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Aqui é bem fácil. Se eu quero que a igualdade seja verdadeira, necessariamente os dois logaritmandos aqui, o B e o C, tem que ser o quê? Tem que ser iguais entre si. Pronto. Essas são as consequências da definição de log, não são propriedades operatórias. Sabendo a definição de log, a gente conclui tudo isso. O que é legal é que isso aqui dinamiza muito, muito a resolução de exercícios. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma treinadinha. Afinal de contas, logaritmos é uma ferramenta de cálculo e só vai aprender mesmo se você aplicar. Vamos lá. Calcule o valor de log de 625 na base 5. O que eu estou pedindo para você determinar? 5 elevado a quanto dá 625? Nesse tipo de problema, a forma mais legal, mais dinâmica é a seguinte, ó, é a gente pegar esses dois caras e deixá-los em potências de mesma base. Como? Fatorando. Então você vai decompor agora o 625 em fatores primos. E ele vai virar 5 elevado à quarta.
Então a gente ficou com log de 5 elevado a quarta na base 5. E pelas consequências da definição que a gente acabou de ver, ó, base logaritmando iguais, manda expoente. Resposta vai ser o 4. Nossa, Jean, muito rápido, velho. Se a relação entre essas bases aqui, ó, o logaritmando e a base, for simples de ser trabalhada, realmente vai ser bem rápido. Outro exemplo, um pouquinho mais complicado. Log de 1 sobre 27 na base 9. Primeiro, a gente observar que esses dois caras aqui, ambos são potências de base 3. Nós vamos mexer no 9, que vai virar 3 ao quadrado. O 27 é 3 ao cubo, o que significa que o 1 sobre 27 é a mesma coisa que o 1 terço elevado ao cubo. Mas repara que ainda eu tenho base 3 logaritmando 1 terço, com seus respectivos expoentes. Eu preciso ter bases iguais para esses dois caras, então o segredo é transformar esse 1 terço. Propriedade de potenciação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 terço e vou inverter. Logo que você inverte, o expoente muda de sinal. Então ficou log de 3 elevado a menos 3 na base 3 ao quadrado. Entendeu? Ó, o 1 terço eu inverti. Ao inverter, o sinal do expoente muda de 3 para menos 3. E agora? Agora a consequência da definição vai ser expoente sobre expoente, menos 3 meios. Legal? Terceiro exercício. Olha lá. Log de raiz cúbica de 100 na base 1000. Qual que é o primeiro procedimento aqui para a gente aplicar as consequências da definição? Bom, primeiro é deixar tanto o 100 quanto o 1000 em forma de potências de base 10. O 100 vai virar 10 ao quadrado, o 1000 vai virar 10 ao cubo. Legal? Massa. Só que 10 ao cubo e raiz cúbica de 10 ao quadrado não são potências de mesma base. Então eu ainda tenho que fazer uma transformação aqui, ó, aplicando também uma das consequências da definição de potenciação. Como é que eu transformo raiz em potência? Vai virar uma potência cujo expoente é uma fração, tá? Então vai ficar assim, ó, log de aquele 10 vai ficar como base, e aí, quem está por dentro é o 2, fica por cima, quem está por fora é o 3, fica por baixo. Então, log de 10 elevado a 2 terços na base 3. Massa? Bom, agora é o seguinte, como nós temos bases iguais no logaritmo, é só a gente fazer o expoente do cara de cima, 2 terços, sobre o expoente do cara de baixo, que é 3. 2 terços sobre 3. Aí, como é fração por fração, conserva o 2 terços, que é de cima, e multiplica pelo inverso da de baixo, que é 1 terço. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Legal? Fechou. Exercício 4. Antes de eu continuar aqui no 4, pessoal, recomendação. O ideal, antes de você pegar listas de exercícios e coisas do gênero, é copiar os enunciados dessas questões que a gente está fazendo com vocês e daí resolvê-las novamente. Por quê? Porque você tem como conferir pela minha resolução depois se você fez certo ou você fez errado, tá? Isso é bem importante, vale a pena você treinar isso aqui primeiro para depois partir para outras listas. Ó, log de 7 na base 343, desconfiômetro, provavelmente o 343 é uma potência de base 7, e de fato é. 343 é 7 ao cubo. E aí ficou bem fácil, ó. É só, tendo a mesma base para as duas potências aqui, pegar o expoente de cima pelo de baixo, 1 sobre 3. E fechou. Legal? Pronto, tá feito aí. Então a gente tem aí, ó, log de 0,125 na base 16. Ai, Geião do céu. Sangue de Jesus tem poder. 0,125, mano. O que eu vou fazer com isso? Bom, notícia boa, cara. Logaritmos não gostam de números decimais. Então, nós vamos ter que transformar isso aqui. Isso aqui é uma decimal exata. A gente tem como transformar isso em uma fração. A fração mais simples possível vai ser a melhor para a gente usar. E vamos ter que mexer nesse 16 também. Como? Bom, o 16 é moleza. 2 elevado à quarta. Mas, Geião, como assim, Gião? 0,125 virou isso aqui, ó. O cubo de meio. Calma. Calma que eu preciso lembrar como é que a gente faz essa transformaçãozinha. Eu falei que a gente tem que transformar o 0,125 em uma fração. E como é que eu faço isso? Bom, em primeiro lugar, pessoal, a gente vai pegar a parte significativa do 0,125, que é 125, sobre o 1, seguido de uma, duas, três casas depois da vírgula, então 3 zeros. 125 sobre 1000. 125 sobre 1000 você vai simplificando até encher o saco. Vai dar por 5, por 5,
por 5 de novo. Que finalmente vai resultar em quê? 1/8. Opa! Só que 1/8 é a mesma coisa que 1/2 elevado ao cubo. 8 é 2 ao cubo, então 1/8 meio elevado ao cubo. Tranquilo? Pronto. Matemática básica, galera. Agora vem log. E você vai ver que a parte do log é fácil. Ó. Eu vou ter que inverter esse meio para ele ficar como potência de base 2. Inverter, o que que rola? O expoente muda de sinal para menos 3. Aí ficou log de 2 elevado a menos 3 na base 2 elevado à quarta. E agora é só pegar o expoente de cima sobre o de baixo. Menos 3 quartos. Legal? Fechamos então a primeira parte de logaritmos. E aí você vai aguardar a próxima etapa de log. Mas primeiro tem que treinar tudo isso que a gente viu aqui. Na segunda etapa de log a gente vai para propriedades, a função e assim por diante. Falou? Beijos do Geão. Bye.